Eu acho que o principal problema do Barcelona, especialmente nessa eliminatória contra o Atlético de Madrid, foram os gols perdidos. Na temporada passada, o Barcelona foi eliminado fazendo 6 gols contra a melhor defesa do futebol mundial. Aí a gente vai olhar para a defesa. Peraí, nós concedemos 7. A gente pegou a melhor defesa do futebol mundial na época, que era a Inter de Milão. A gente meteu 6 gols no lombo dos caras. E a gente acabou eliminado. Pô, nós tivemos aqui uma eliminação por conta da incompetência defensiva. Concedemos 7 gols de maneira diferente. Teve 2 gols de escanteio. Teve um gol de desatenção no primeiro minuto da partida. Teve 2 gols de erro de saída de bola. Teve aquele gol no último lance que a gente não conseguiu lidar com a pressão de defender ali os últimos minutos. E teve o gol da jogada individual do Marcos Thuram para cima do Araújo, que ele dá a bola para o Fratesi. Então teve ali erros para todos os gostos. Tem ali a galera que está falando aí no chat da arbitragem e tudo mais, mas toda vez que a gente for fazer análise do jogo, a gente falar da arbitragem como protagonista, a gente não analisa nada, né? Vê aqueles programas que eu acho chato pra caramba, que os caras ficam só falando de arbitragem, não quer falar de arbitragem, quer falar de futebol. Mas é claro que teve sim ali algumas decisões polêmicas da arbitragem, um pênalti que foi dado e aí depois foi tirado porque estava fora da área, mas no replay dá para ver que a falta... Deus abençoe, que moto é essa? Dá para ver que a falta começa fora da área, o primeiro toque é fora da área, mas ela termina dentro da área, porque tem outro toque depois que o Yamal já entrou na área, tem aquele lance do Gerard Martin, tem tudo isso. Mas bota isso de lado, falar de futebol, tu teve erros defensivos para todos os gostos. Tu teve erros defensivos para todos os gostos. O Barcelona tomou gol contra a Inter de Milão de todo jeito. De todo jeito. Beleza. Agora já não foi assim, né? Agora o Barcelona tomou 3 gols. Só conseguiu fazer 2. No jogo de ida, até com 1 a menos, criou o suficiente para fazer os gols. Não fez. No jogo de volta, eu sinceramente não sei se a gente pode reclamar, porque a gente fez 2 gols no Atlético de Madrid, no Metropolitano, e criou ali oportunidade para fazer o terceiro e o quarto. Eu não acho que a gente possa exigir 100% de eficácia. Não pode, toda vez que tiver uma oportunidade, a bola entrar. Senão vai ser 5 a 0 todo jogo, 5 a 4 todo jogo. Tu vai criar 5 para fazer 2. Se tu tiver num dia muito inspirado, fazer 3. Os 5 não dá. A não ser que seja um jogo muito, 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 muito inspirado. No jogo da volta, eu não consigo reclamar da eficácia do Barcelona na volta. Como a gente estava na ida devendo, na volta parece que a gente teve pouca eficácia. Eu acho que o nosso problema maior foi na ida. Na ida se construiu muito, principalmente o Rashford. Teve oportunidades assim volumosas. Talvez se não houvesse a expulsão, ele continuasse tendo ele continuasse tendo as oportunidades e em algum momento fizesse o gol, só que não pode ser assim, né? Mata-mata de Champions, o mesmo jogador não pode esperar a 6ª, 7ª oportunidade para fazer o gol. Faltou eficácia no jogo de ida com absoluta certeza. No jogo de volta é mais o peso que a gente veio carregando da ida. Porque não é normal criar 5, fazer 5. Normal é criar 5, fazer 2. Você fazer 2 gols no Metropolitano é uma boa eficácia. Agora, no jogo da ida, faltou muito. Faltou eficácia, principalmente do Rashford, que teve as chances mais claras. Faltou um pouco de conexão com o Lewandowski, que não é mais o jogador que foi no passado, a ponto de se desmarcar para conseguir receber a bola em posição de finalizar. É o time que tem que conseguir encontrar mecanismos para fazer a bola chegar nele, mesmo ele não podendo se movimentar como já pôde quando era mais novo. E quando ele está em campo, ou você se adapta a isso, ou você tem um jogador a menos, e o Lewandowski não conseguiu se conectar com a partida. Tem uma tentativa de cruzamento pro Lewandowski que ela vem perfeita, do Koundé para ele chegar cabeceando inteiro. E ele faz o movimento correto. Só que o Molina desvia a bola um pouco antes e ali meio que salva o gol, que seria 1 a 0 o gol do Lewandowski naquele contexto, cruzamento do Koundé. Fora isso, nada do Lewandowski naquele jogo. E o próprio Yamal, né? Jogou pra caramba, mas em alguns momentos pecou pelo excesso, né? Em alguns momentos ele estava cercado por 5 e ele tinha tanta confiança no drible que ele tentava sair dos 5. E ele saía dos primeiros 4.
E aí o quinto conseguia fazer o roubo de bola. Tudo isso eu estou analisando antes da expulsão. Depois da expulsão, qualquer tipo de argumento tático ele acaba ficando em segundo plano e tu vai na base do coração, da intensidade, do apoio da torcida e contando com a incompetência do adversário. Eu já falei isso e repito. Se você joga o segundo tempo inteiro com um a menos, se você tem uma expulsão no primeiro tempo, você só fica vivo no jogo se o adversário deixar. Não tem como você ir atrás de um resultado, você não consegue buscar um resultado com um a menos, jogando o segundo tempo inteiro nessa condição, porque o desgaste é muito maior dos teus jogadores e tu tem muito menos opções táticas para trabalhar a bola, porque um jogador a menos no futebol atual faz uma diferença brutal, e ali o Atlético de Madrid deixou o Barça vivo. Abriu mão de matar o confronto, e mesmo assim o Barcelona não conseguiu fazer os gols. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que faltou eficácia, principalmente no jogo da ida. No jogo da volta também, mas a gente fez 2 gols, né? No jogo da ida a gente não fez nenhum gol, criando mais ou menos a mesma quantidade que se criou no jogo da volta. Então, meus amigos, eu não tenho que tirar nem pôr aqui do comentário do Francenilton. O que nos leva àquela dúvida, né? O Barcelona vai ter condições de fazer uma grande contratação. Uma. A não ser que venda vários jogadores. Se o Barcelona deixa terminar o contrato do Lewandowski, do Christ, vende o Casador, vende o Baldé, tu abre mão de 5 ou 6 jogadores do atual elenco, aí tu pode conseguir um número maior de contratações de peso. Mas numa situação normal, dentro do que a gente já debateu em outras lives, o normal é que o Barcelona tenha uma contratação de peso e outras contratações de menor importância, de menor nível, de menor impacto. Por isso que a minha dupla de contratações, para ter um atacante e um zagueiro, seria Bastoni e Oyarzabal. Um zagueiro de primeira prateleira e um atacante de menor grife, que vai custar menos, que vai ter um salário menor, que não vai impactar no mercado, mas que vai entregar gols para o Barcelona. Só que é possível a gente debater. Temporada passada, a gente foi eliminado porque a defesa concedeu 7 gols, mas o ataque fez 6. Na atual temporada, a gente tomou 3 gols, fez 2. Para o Barcelona é um número pequeno, numa eliminatória de 180 minutos. E tem gente levantando a possibilidade de que, como aqui fala o Francenilton, o nosso problema não foi tanto tático, foi a falta de eficácia. Se for esse o caso, e eu acredito que a gente precisa debater se não é melhor trazer um centroavante que nos entregue essa eficácia e tentar trazer um zagueiro que talvez não seja de tanto potencial. Eu não tô me posicionando no sentido de que a prioridade tem que ser o ataque e não a defesa. Eu não estou me posicionando nessa direção. Mas a gente precisa debater. A gente precisa pensar. O que vai ser o Barcelona para a próxima temporada? O que vai ser a prioridade do Barcelona para a próxima temporada? Porque a eliminação para o Atlético de Madrid, que está sendo tratada como a eliminação da linha alta, na verdade foi a eliminação da falta de eficácia no ataque. O Barcelona criou o suficiente para fazer valer a superioridade dos seus jogadores e do seu sistema de jogo, mas perdeu os gols. Se ao invés da gente ter o Rashford, tivesse o Rafinha em condições, falou aqui o Francenilton, o jogo era outro. Se a gente tivesse um centroavante de melhor nível, o confronto era outro. E o Lewandowski, para mim, foi o melhor centroavante que eu vi no auge, que eu não vi o auge do Romário, do Ronaldo, enfim. Eu fui pegar os centroavantes ali de 2008 em diante. Então, Van Nistelrooy, Lewandowski, Luis Soares, Benzema, Harry Kane, Haaland, toda essa galera, para mim o Lewandowski foi o que eu vi que era o melhor, era o que tinha a melhor facilidade para se posicionar e para fazer gol. E chega no Barcelona fazendo a diferença, porque ele ainda tinha 1 ano no tanque para ser um jogador dominante, e aquele título do Xavi em La Liga era 1-0 gol do Lewandowski com 3 milagres do Ter Stegen. Era assim, basicamente, a campanha. E aí eles, de vez em quando, tinha 1-0 gol do Pedro e 1-0 gol do Gavi, mas majoritariamente 1-0 gol do Lewandowski.
tanto que foi artilheiro do Campeonato Espanhol logo de chegada, e o Barça foi campeão quando ninguém esperava, mas ele não é mais. Ele não é mais esse jogador. Ele foi decaindo fisicamente. Temporada passada, ele ainda tinha uma última bala no cano e ele conseguiu fazer 40 gols na temporada, mas na temporada atual ficou muito claro que ele não consegue mais acompanhar esse ritmo competitivo da elite do futebol mundial e que o Ferran Torres, que tem o vigor físico, ele não é jogador para esse tipo de... para ser titular. Ele não é o jogador que vai te entregar a consistência. Ele é um jogador que ele vai oscilar muito por questões psicológicas dentro da temporada. Ele se deixa afetar demais por um jogo ruim. Um jogo ruim é normal. É normal. O Mbappé tem esse tipo de jogo. Harry Kane tem esse tipo de jogo. O Haaland tem esse tipo de jogo. O Lewandowski, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Todo mundo tinha jogos dentro de uma temporada em que a bola não entrava. Chuta, 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 o goleiro defende, vai para fora. Só que o Ferran, quando tem um jogo desse, passa pela torcida do Barcelona ser uma torcida um pouco complicada, né? Mas a torcida é essa, ela não vai mudar. É o jogador que tem que estar preparado para lidar com esse tipo de pressão. O Ferran Torres, ele tem um jogo ruim, a pressão da torcida vem, ele não consegue mais performar. E aí ele precisa de um jogo em que ele se reerga, ressuscite, para recuperar a confiança e voltar a jogar em alto nível. É complicado de você ter um jogador desse como seu titular, porque ele é um jogador que pode, a qualquer jogo ruim, passar 6, 7 partidas sem produzir e jogar o teu time no mato. Não dá para ser titular. Ele é bom para ser reserva. O Ferran Torres reserva, ele talvez seja o melhor atacante reserva do futebol mundial. O melhor atacante reserva. O atacante reserva mais produtivo do futebol mundial, se a gente tratar o Ferran Torres como reserva 100%, vai ser ele. Não é isso? Como foi na temporada passada. O atacante mais produtivo do futebol mundial, entre os reservas, foi o Ferran Torres. E ele pode ser esse cara. Ele pode ser o melhor atacante reserva do mundo. Olha que doideira. É bacana tu ter isso, né? Agora, quando ele vira titular, ele não é mais um dos melhores. Por conta muito dessa oscilação. Porque a melhor versão do Ferran é uma versão que tu pode confiar que ele vai entregar a movimentação, ele tem velocidade, se projeta nas costas da defesa e faz gol. Só que é 50-50. Ele também pode entregar a pior versão, aonde ele tem 4, 5 oportunidades, chuta todas para fora, porque ele não tá com confiança para conseguir bater o goleiro. Não dá para ser ele o titular. Não é isso? Então o Barcelona tem que procurar um atacante titular. Mas também tem que ter um zagueiro de alto nível. É a busca por esse equilíbrio que vai ser o quebra-cabeça do Deco na atual temporada. E ele vai ter que priorizar uma das duas posições. No momento, a sensação que dá é que a gente vai ter um zagueiro de primeira prateleira, e o principal alvo é o Bastoni, e a gente vai ter um atacante de menos grife. Não vai dar para buscar Lautaro, Julián Álvares, Haaland, Harry Kane. Não vai ser isso. A gente vai trazer um centroavante de menor grife. Mas se for um centroavante de eficiência e de vigor físico e de juventude e de capacidade de aguentar o ritmo dos companheiros no Barcelona, Osimhen não é de menor valor. O Osimhen é mais caro até. Ele tem um salário absurdo lá no Galatasaray. É impossível trazer o Osimhen. Tá bom? O Osimhen, ele viria para ser o jogador, ele viria para ganhar quase o que ganha Mbappé no Campeonato Espanhol. Por uma questão de impostos, que na Turquia tem menos do que na Espanha. Então, para ele receber o que ele recebe no Galatasaray, na Espanha, ele ia impactar 30 milhões. É impossível, Osimhen. Esquece. Vai ter que ser um jogador que se encaixe melhor nesse fair play financeiro. Galera que falou aí no chat, Osimhen. Vai ter que ser um Oyarzabal, um Guirassy, uma aposta, por exemplo, no Aslani. Eu, sinceramente, eu prefiro, de todas as opções realistas, eu prefiro o Oyarzabal. Ninguém está falando dele. Era o que eu preferia. Porque ele vem já conectado com os jogadores que ele vai ter no elenco. Ele faz muito gol quando ele é bem servido. Na Real Sociedad ele não é bem servido, ele faz menos gol. Mas na seleção espanhola ele faz gol todo jogo.
Não dá para falar de característica agora, como eu estou vendo a galera falar no chat. Ah, mas a característica dele é parecida com a do Ferran. A nossa prioridade é ter o cara que seja o titular. A gente pensa em elenco depois que tem o titular. Esse negócio de a característica do jogador nós já temos no elenco é quando você já tem um titular. Nós não temos o titular. O Barcelona não tem titular. O Barcelona precisa contratar um titular. Traz o que responde. É o Oyarzabal, e que cabe no fair play financeiro. É o Guirassy, é alguém que seja nesse estilo, né? Que seja um jogador que depois a gente pensa, ah, mas o nosso reserva tem a mesma característica. É um problema, vende o reserva e traz outro. Mas a prioridade é trazer um titular. E centroavante é uma posição cara, é uma sinuca de bico, velho. É uma encruzilhada. É uma situação de difícil resolução. No coração do torcedor é tudo muito fácil. Eu vendo esse, eu trago aquele, tudo pelo preço que eu quero. É assim que funciona. Não é necessariamente o preço que você quer que vão pagar, menos ainda o preço que você quer pagar que os outros clubes vão estar dispostos a vender. Não é o valor que está lá no Transfer Market que vai estabelecer o preço de venda e de compra. As negociações elas servem justamente para tu tentar pagar menos do que o cara vale e para tu evitar pagar mais. E quem quer comprar sempre tenta puxar o preço para baixo e quem quer vender sempre tenta puxar o preço para cima. Então é complicado, não é fácil. E a gente vive um momento de escassez de jogadores de alto nível. Quando a gente fala de centroavante, são pouquíssimos. A galera sempre fala os mesmos nomes. Por quê? Porque não tem muitos. Não existem 10, 12 jogadores que você possa trazer. Você tem 3, 4. E desses 3, 4, metade você não vai trazer. Porque os clubes não vão aceitar vender. Se a gente for fazer uma lista de 10 jogadores que poderiam ser solução para o Barcelona, talvez a gente não chegue a 10, morra em 7, 6. E desses 7 e 6, 3, Haaland, Harry Kane, Lautaro, Julián, já deu 4. Não dá para comprar, porque os times que os detêm não vão facilitar para vender e o Barcelona não está em condições financeiras de fazer loucura. Vai ter que fazer concessões. Vai ter que fazer concessões. Para mim, a melhor solução, custo-benefício, é o Oyarzabal, porque ele não tem que se adaptar. Ele chegou, jogou, acabou. Ele já conhece os caras da seleção espanhola, ele já está no campeonato espanhol, ele não vem receber um grande salário, ele não vem por um grande valor, não vai ter que desembolsar muita coisa. Ele tem, na Espanha é obrigatório ter cláusula rescisória, a dele, se eu não me engano, é 45 milhões. Se não for 45, é 60. Ele tem ali uma condição na Real Sociedade, pedir até para baixar um pouco essa cláusula. Pô, libera aí para mim, eu queria jogar no Barcelona, enfim. Para mim, a negociação mais simples seria essa. Tu já tem uma cláusula, tu já sabe o teto da tua negociação. Dali é para tu tentar baixar. Trazer jogador da Premier League, do campeonato alemão, que não tem cláusula, é sempre mais complicado. Mas, enfim, eu não estou falando isso porque o Oyarzabal está encaminhado para ser contratado. É só uma opinião. É uma sugestão que, se eu fizesse parte da diretoria do Barcelona, eu traria para a mesa de prioridade. A dupla Bastoni e Oyarzabal. Mas, como falou aqui o nosso amigo France Newton, a gente foi eliminado pela falta de eficácia. A gente foi eliminado pela falta de eficácia. Sendo eliminado pela falta de eficácia, a gente poderia olhar a gente poderia olhar como prioridade para o ataque. Eu ainda não faria isso. Eu ainda priorizaria o zagueiro e traria um atacante de menos grife, de menor preço. Eu traria um atacante de bom custo-benefício e priorizaria a zaga.